Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Natanael Saraiva e nesse vídeo eu vou mostrar para você como que a gente cria a nossa rede na AWS. E esse vídeo aqui é um vídeo de continuação da playlist que eu estou deixando aqui no nosso card, tá bom? Então, se você quiser acompanhar essa playlist desde o começo, vai estar aqui na descrição o link da nossa playlist para que você acompanhe desde o primeiro vídeo. Mas o nosso objetivo aqui é a gente aprender como é que a gente vai hospedar a nossa aplicação Laravel dentro da AWS utilizando as boas práticas que a própria AWS recomenda que nós utilizamos, e além disso também de uma forma que a nossa aplicação ela fique escalável e que a gente consiga aí, né, comportar as mais derivadas quantidades de usuário ali dentro da AWS, tá bom? Então a nossa VPC ela é uma parte extremamente importante ali da AWS e nós vamos estar fazendo a criação dela, tá? Eu já tenho a aplicação que nós vamos utilizar aqui na playlist pronta, e nessa aplicação nós estamos utilizando ali o Redis para gerenciamento das filas e o MySQL para armazenamento dos nossos dados, tá bom? E isso vai ser importante nesse vídeo e claro no próximo também, onde nós vamos criar os nossos grupos de segurança, tá? Nesse vídeo aqui eu vou me restringir ali a estar criando a nossa VPC e também as nossas subnets, tá? Onde eu vou explicar para vocês algumas coisas importantes no processo de criação desses dois itens aí. Então, sem mais delongas, vamos partir para o nosso painel da AWS. Bom, e aqui no nosso painel já está mostrando para a gente algumas informações importantes, tá? Como eu disse para vocês, nós vamos começar aqui com a nossa VPC, com as nossas subnets, né? Que aqui está como subredes, porque está traduzido. Mas nós também vamos criar no nosso próximo vídeo o nosso Internet Gateway, para que a nossa aplicação ela tenha acesso à internet. E claro, vamos fazer isso da melhor forma também ali, criando os grupos de segurança para que a nossa aplicação fique hospedada aqui de forma adequada. Então vamos começar aqui criando a nossa VPC e você pode ver que a AWS ela disponibiliza uma VPC por padrão. E aqui eu já deixo um adendo, tá? A própria AWS ela não recomenda que a gente utilize essa VPC para as nossas aplicações. Isso daqui é uma VPC que a AWS ela utiliza para recursos internos, então acaba que não é a mais adequada para você estar utilizando aí na sua aplicação. É claro, se você estiver fazendo o teste, enfim, quiser fazer de forma rápida, você já viu aqui na playlist que é possível utilizar essa VPC. Mas o que eu estou dizendo para você é que não é o mais adequado e também não é o que a AWS recomenda, tá bom? Então vamos aqui clicar em criar a VPC e você pode ver, né, que a AWS ela tem aqui um recurso onde você consegue de forma mais rápida, né, tá criando a sua VPC, as subnets, a tabela de rotas e também a parte de conexão com a internet. Enfim, nós não vamos utilizar esse recurso, né? É claro que nós vamos criar boa parte do que tem aqui na mão, mas é um processo importante para que a gente consiga estar aprendendo aí como é que funciona os recursos da AWS. Então inicialmente vamos aqui colocar o nome da nossa VPC, eu vou colocar app VPC, e aqui a parte de bloqueio, né, ou bloco IPv4. Eu vou tentar explicar para você de forma mais clara possível como que funciona isso daí, tá? Então os nossos blocos IPv4, ele vai basicamente falar para qual que é a classe do nosso IP, que a AWS ela vai estar criando os IPs automaticamente. Então vamos supor que você tem uma VPC, você subiu uma máquina aí na VPC. A AWS ela vai atribuir um IP para essa máquina e a partir dessa informação a AWS ela vai saber qual que é a classe que ela vai gerar esse IP. Então aqui nessa parte o que ele está falando é basicamente qual a classe de IP que você quer que seja gerada automaticamente. Então a partir de qual classe, tá? Aqui você pode ver que a AWS ela já deixa um exemplo para você, onde ela coloca 10.0.0.0./24. E o que significa isso, né? Significa que a AWS ela está considerando que ela vai gerar IPs a partir da classe C aqui do nosso IP. Então significa que ela vai pegar, por exemplo, IPs assim, ó, 10.0.0.1.2.3 e por aí vai, né? Então, a ideia aqui ela é bem simples. Você só precisa entender que o IP ele tem 4 classes, tá? E quando a gente fala de classe de IP, a gente está falando o que tem antes do ponto. Então, classe A seria o 10. Eu vou só alterar aqui para ficar mais claro, né, o que eu tô falando. Nesse nosso exemplo aqui, o classe A ele seria o 10, o classe B seria 1, classe C seria o 2 e o classe C seria o 3, tá? Eu recomendo que você utilize o 10 ali, tem alguns IPs ali que você não pode utilizar, mas o mais usado aqui mesmo é realmente o 10, tá? E aí quando você coloca /8 aqui, significa que a AWS ela vai gerar IPs dinâmicos a partir do ponto 10. Então, aqui o 1 ele vai mudar, o 2 ele vai mudar, o 3 ele vai mudar. Quando você coloca /16, ele vai gerar a partir do 1. Então o 2 mudaria, o 3 mudaria e por aí vai. Vai ficar mais claro isso daqui quando a gente estiver mexendo com as nossas subnets, que é onde a gente vai realmente estar mexendo nessa parte das classes ali do nosso IP. E óbvio, quando a gente subir a nossa aplicação numa EC2, que ele vai gerar esse IP aí dinamicamente pra gente, tá bom? Então, para exemplificar aqui, eu vou deixar
10.0.0.0, só que eu não vou utilizar o /24 nesse caso, eu vou utilizar o /16. O que eu tô falando aqui é que eu quero gerar IP dinâmico a partir desse que eu marquei aí na tela para você, tá bom? Então, aqui na nossa VPC já está tudo configurado. Eu vou colocar que eu não quero nenhum bloco de IPv6, porque a quantidade de endereços IPv4 que nós temos aqui, ela é mais do que suficiente para nossa aplicação. Então, vamos utilizar realmente ali somente o IPv4. Então, vamos criar a nossa VPC. Bom, a nossa VPC ela foi criada e agora nós precisamos criar as nossas subnets que serão atreladas a essa VPC. Então vamos partir agora para a criação das nossas subnets, tá? Então vamos criar aqui em subnet, vamos selecionar a nossa app VPC e vamos colocar aqui app, o nome da subnet, né? App subnet-1, zona de preferência, vamos colocar A. E aí, aqui é onde começa novamente aquela história do nosso bloco. Então, vamos lá. Aqui, a nossa subnet, ela também precisa ter um bloco. Mas a AWS, ela já mostra pra gente que esse bloco, né, onde vai ser barrado o nosso IP, ele precisa necessariamente ser uma classe diferente da nossa VPC. Então, eu não conseguiria aqui estar colocando 10.0.0.0 barra 8, por exemplo, ele não deixa. Então a gente vai ter que colocar aqui /20 ou /24. No nosso exemplo, vamos utilizar o /24 mesmo, que já fornece para a gente 256 IPs para essa subnet, o que é mais do que o suficiente para a aplicação que a gente está subindo aqui. Então, como exemplo, eu vou colocar aqui 10.0.1.0 só para facilitar. Então, A vai ficar 1, B vai ficar 2, C vai ficar 3 e por aí vai. Nós vamos criar aqui duas subnets e depois eu vou acelerar o vídeo para não ficar muito monótono. Mas o que é importante aqui é o seguinte: quando a gente vai configurar a nossa subnet, ela precisa estar numa classe diferente do que a nossa VPC. Então, a nossa VPC ele já mostra aqui pra gente que já está barrada no /16, que é esse 0 que eu estou passando o mouse aqui agora. Já a nossa subnet, ela precisa estar numa classe abaixo. Então, por isso, vamos colocar o /24, que é exatamente o 1 ali que a gente mudou. Então, cada subnet que a gente for criar, a gente vai travar no /24 e aí todas elas vão ter um número diferente exatamente nesse ponto. Então, vamos aqui criar a nossa primeira subnet. Agora vamos criar outra subnet, vamos selecionar a app VPC, vamos colocar aqui o nome, app subnet-2, vamos selecionar a zona de preferência B e aqui novamente 10.0.1.0/24, certo? Claro que não, porque a gente já utilizou na outra subnet o ponto 1, então essa daqui ela precisa ter um número diferente nessa parte aqui. Então vamos colocar o ponto 2 aqui na classe C e aí vamos criar essa subnet. Já deu para entender a lógica, né? Então eu vou estar criando aqui todas as outras subnets, só que de forma acelerada aqui no vídeo. Então, galera, nesse momento nós já criamos aqui todas as nossas 6 subnets. E aí você pode se perguntar ali por que nós criamos 6 subnets. E é basicamente para a gente conseguir colocar cada subnet em uma zona de disponibilidade da AWS. Então, se acontecer de cair uma zona de disponibilidade, a nossa aplicação ela não ficaria fora do ar, porque a gente pode simplesmente colocar ela numa outra subnet. A menos, é claro, que de repente uma região inteira da AWS caia. E aí, nesse caso, obviamente a gente teria problema. Mas aí, é isso. A gente está falando de um cenário muito fictício e que dificilmente aconteceria, tá? Então, cada subnet nossa, ela está numa zona de disponibilidade. E aí, com isso, nós finalizamos esse vídeo aqui, onde nós criamos aqui a nossa VPC e as nossas subnets. O mais importante que eu quero que você pegue nesse vídeo aqui, que é o que você vai ter que fazer aí quando você estiver construindo a sua aplicação na AWS, que você estiver montando a sua infraestrutura na AWS, essa parte de rede, lógico que a parte de topologia ela é muito maior do que eu expliquei aqui. Quando eu falo de topologia, eu estou falando daquele bloco de IPv4 que nós alteramos ali, mas eu tentei explicar de forma mais didática e simples possível para que você consiga criar as suas próprias VPCs aí e já consiga ter o seu contato com a parte de redes ali da AWS. Então, o mais importante é que você pegue aqui essa parte do bloco de IPv4, porque isso daí é o que vai comandar ali a parte de criação inicial da sua VPC, tá bom? Então, no vídeo seguinte, nós vamos olhar para outras partes aqui da nossa parte de VPC, vamos olhar no nosso Internet Gateway e também a nossa tabela de rotas ali, tá bom? Então é isso, esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você esteja curtindo a nossa playlist. Eu me chamo Natanael Saraiva e até a próxima.